minutos e a gente abre essa edição com informações ao vivo da repórter Vanessa Fontanella para falar sobre a decisão da Câmara de Vereadores de Curitiba de arquivar o caso do vereador Osias Moraes, do Republicanos, que foi denunciado por estar supostamente usando um carro oficial da Câmara sem aquele adesivo de identificação que é obrigatório. Bom dia, Vanessa, conta pra gente então qual foi a explicação do corregedor da Câmara para decidir não investigar esse caso e também os últimos desdobramentos. Oi, Rafa, Riva, bom dia para vocês, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, a gente já vem acompanhando aí essa situação há um certo tempo, né? No início do ano a gente teve essa denúncia com relação ao uso irregular de carros da Câmara de Vereadores de Curitiba e desde então a gente vem acompanhando essa situação. Inclusive, foi a nossa equipe que flagrou no estacionamento da Câmara Municipal de Curitiba esse carro estacionado sem nenhum tipo de plotagem, sem nenhum tipo de identificação, situação inclusive considerada irregular, né, de acordo com o próprio regimento da casa, que obriga que todos os veículos que são cedidos e usados pelos vereadores sejam devidamente identificados. Na época nós conversamos inclusive com o vereador Osias Moraes, que havia sido flagrado no estacionamento. Ele conversou com a nossa equipe e disse não ter certeza de que o carro que estava estacionado lá na Câmara era usado por ele. Ele disse não conhecer as placas e nós checamos, é claro, né? Existe aí o portal da transparência para isso. No portal da transparência constam 2 carros que são usados pelo vereador. Um deles esse que a nossa equipe identificou no estacionamento e de fato é o carro usado por ele. Bom, a gente tem inclusive uma entrevista que foi feita com ele na época falando não saber se o veículo era de fato dele ou não. Vamos dar uma olhadinha no que ele disse na época. Eu não sei te dizer a placa, eu não lembro a placa. A maioria dos carros estão com meus assessores. Eles é quem usa os carros. Eu, quando vou numa agenda, que vou junto. Mas eu não sei te dizer se essa é a placa. Bom, e por que a gente recuperou esse assunto, né? Bom, na terça-feira foi feita a eleição para o presidente da Comissão de Justiça, né, da Comissão de Ética da Câmara de Vereadores. Inclusive, o vereador Dalton Borba foi reeleito para o cargo. E com isso, o que se esperava era que esse caso fosse, então, que chegasse até essa comissão. Mas, para que ele chegue até essa comissão, ele passa antes pela corregedoria. E ontem, em primeira mão, nós informamos para os nossos ouvintes da Jovem Pan que esse caso foi arquivado. O vereador Ezequias Barros, que é o corregedor da Câmara Municipal de Curitiba, conversou com a nossa equipe e deu então as explicações do motivo, né, desse arquivamento. Vamos ouvir o que ele disse. O veículo foi plotado, o vereador já postou, inclusive está nos anais da Câmara a foto com o veículo já plotado novamente. O veículo estava dentro do pátio da Câmara, portanto não estava rodando, aguardando para fazer a plotagem. Então, portanto, está encerrado. Aí, a gente acaba de ouvir, então, a explicação do corregedor, o Ezequias Barros, sobre o arquivamento desse processo. Só lembrando para os nossos ouvintes, no início de fevereiro, após a nossa reportagem sobre essa irregularidade, o presidente da Câmara Municipal de Curitiba, vereador Marcelo Fachinello, foi quem encaminhou para a corregedoria essa denúncia, né, para que a conduta do vereador fosse apurada. Após passar pela corregedoria, a expectativa era então que esse caso chegasse para análise da comissão de ética, né, Rafa? Isso não vai acontecer. Com o arquivamento na corregedoria, esse processo ele não segue adiante. Então é isso que a gente tem nesse momento para informar para os nossos ouvintes. Existe uma irregularidade, o regimento da casa deixa muito claro que a identificação dos veículos é obrigatória. O caso foi para a corregedoria, mas foi arquivado e agora não segue adiante. Rafa, volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Vanessa Fontanella, muito obrigada aí pelas informações e por essa apuração que a gente trouxe desde ontem em primeira mão. Começo, Rivaroli, e aí? E aí a Câmara de Vereadores diz o seguinte... Conte lá. Primeiro que a regra vale para alguns vereadores, não para todos. Se fosse um vereador da oposição, Rafaela Moron, aprontando uma dessa, não querendo e se negando a usar os adesivos que identificam os carros oficiais, a plotagem, seria o mesmo tratamento? 2. Tem gente que tem medo do Osias Rodrigues porque, Osias, como é que é o nome dele, Rafa? São tantos lá? Moraes, não Rodrigues. Isso.
Osias Moraes. Tanto nome também na Câmara que eu sou obrigado a lembrar todos agora. Nem venha ficar bravo. Osias Moraes. 2. Em sendo ele o secretário, o primeiro secretário, e o primeiro secretário de qualquer mesa legislativa, Rafa, tem um poder absurdo dentro da Câmara de Vereadores. Decide verbas, decide qual vai ser a pauta. Em muitos casos, manda mais que o próprio presidente. Os outros vereadores têm receio, eu não vou pôr medo porque tem receio. 3, a Câmara deu o seguinte recado. Se um dia você comete uma irregularidade, mas para de cometer, mesmo sendo flagrado cometendo essa irregularidade, tá tudo bem, desde que você pare de cometer. O que você cometeu, o que então está no passado... Bom. Você parou de fazer irregularidade? Então para. Então entendi, é isso Essa mesmo. imprensa chata que fica pegando as coisinhas que os outros já cometeramzinho, mas não estão cometendozinho mais. Como assim? Ele postou lá na internet que ele tá usando o carro. Agora, se o senhor não lembra qual é o seu carro, sem adesivo, me desculpe. O senhor não é um bom gestor de um gabinete, Rafa. 10h15. Ah, quem nunca esqueceu qual é o seu carro? Você não sabe qual é o carro que tá sobre o seu... Ele é, por exemplo, é um vereador que não pode ir num supermercado, que ele não vai saber nem onde tá o carro dele, afinal de contas ele não lembra a placa. Aqueles estacionamentos de shopping que tem nome de flor. Isso, esquece. Pisco, sei lá. Piso B, piso C, vai pra ficar ele não rola. pra sempre lá perdido. Muito Ele bem. espera todo mundo ir embora e sobrou um carro, é o meu. É o meu. Talvez.